Cara, eu valorizo muito a organização mental, sabe? Isso é um detalhe que, assim, é, não é escancarado, sabe? Mas quando um candidato chega na entrevista para mim, comigo, e eu falo assim, no geral, sem ter um certo segmento, né, um setor específico, e ele já chega falando: eu comecei a minha carreira, e aí depois disso eu fui para tal, depois daquilo eu fui para tal, e atualmente eu estou assim. É um detalhe que brilha os meus olhos, porque por exemplo, eu trabalho com alguns clientes e eu preciso fazer um parecer daquela entrevista. E o parecer é nada mais, nada menos do que uma descrição breve, depende muito da recrutadora, mas eu faço em média 5, 6 linhas assim, e para organizar tudo aquilo que aquele candidato que me falou que ele faz hoje, depois pulou para 2014, e em 2005 ele fez tal coisa, é um desafio, né? É um desafio que você fica lá, tipo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, a organização mental brilha os meus olhos. É, nos meus processos, eu faço uma introdução da vaga e eu falo também os requisitos principais. E essa semana, inclusive, eu conversei com o candidato, falei os requisitos, falei o que a gente buscava em questões além dos requisitos, né? Questões comportamentais, como que é o time, se o time é jovem, assim, assado. E o candidato, ele fez quase que uma palestra, mas foi um negócio tão lindo no sentido de ele me falou questões de idioma que eu mencionei, experiência fora que eu mencionei, requisitos técnicos que eu mencionei. Sobre o cliente, ele falou do interesse dele, por que ele estava interessado naquela vaga e por que o cliente interessou ele. Então foi a coisa mais linda do que não tem nem que te perguntar mais, meu filho. Vamos embora para a segunda etapa, sabe? Então, tinha coisa para perguntar, logicamente, a gente se aprofunda um pouquinho mais, né? Mas foi um negócio muito bonito de ver, porque a gente brinca que tem candidato que faz até nosso trabalho todo, né? Que fala tudo. Então, não foi necessariamente por isso, mas sim por a gente ter casado muito bem as informações e a clareza na comunicação dele, sabe? Pô, que legal, isso que você falou é legal, eu não tinha noção. Então, é, nesse caso que você mencionou, você passou uma série de requisitos da vaga para o colaborador ali, para o colaborador não, para o entrevistado, e aí ele pegou esses requisitos e foi linkando eles com a experiência que ele tinha e como aquilo agregava no todo, né? Exatamente. E aí a gente volta pro beabá, né? Estuda a vaga, sabe? Estuda o que você está concorrendo, por que que você teria interesse naquela vaga, por que a longo prazo isso faria sentido para você, entendeu? Então, eu vi que foi nítido que ele fez isso, sabe? Eu apresentei a empresa para ele, ele ficou tipo, já sei. Que legal, que legal. E para o pessoal de produto que eventualmente não captou a ideia, é basicamente como se o requisito que a recrutadora está passando é a necessidade dela, e até aí a oportunidade, e o que o seu trabalho, o trabalho que você tem que fazer é, com as suas habilidades, interpretá-las como uma funcionalidade, e essa funcionalidade vai atender essa necessidade que ela está te passando. Então, se fosse para Perfeito. traduzir como um produteiro, seria basicamente essa a linha de raciocínio. Nossa, mas muito legal. Na próxima entrevista, eu vou aplicar isso daí, meu. Caraca, legal, baita sacada. E uma boa prática, né, até que eu tenho feito nesses últimos dias, inclusive, tem dado certo para mim, até para vagas internacionais, o que eu fiquei surpreso. É quando eu me candidato na posição, e eu vejo que isso é mais comum nos Estados Unidos, na Europa, mais do que aqui no Brasil. A pessoa que cria a vaga, ela deixa o perfil dela ali. Então, se eventualmente é um head de produto, falando aqui no caso de produto, se é no caso de produto, aí eu coloco head de produto, se não uma recrutadora ali que está fazendo o recrutamento, então fica muito mais fácil de chamar a pessoa. Mas aí quando não tem, acontece muito de não ter para outros países, aqui no Brasil é quase, eu acho muito difícil, eu vejo pouquíssimas vezes colocarem quem é que está publicando a vaga, só colocam a empresa mesmo. Eu procuro quem trabalha lá e tento deduzir ali no Unidunité quem é que demandou da vaga, tanto no lado de produto quanto quem está tocando a vaga no lado da RH e contato as pessoas. E aí aconteceu
comigo um caso curioso, que inclusive eu nem respondi a pessoa, que eu fiquei pensando, será que eu pergunto isso? Ela falou assim, tal, não sou eu que tô fazendo a vaga, mas eu te desejo boa sorte. Eu fiquei pensando, cara, será que eu pergunto quem é que tá tocando a vaga ou isso vai ser, putz, muita encheção de saco? É, porque nessa abordagem, pô, eu falo sobre um pouco, de forma bem resumida, meu histórico, os estados que eu atingi e mando o meu currículo, apesar de ter o LinkedIn. Então, nessa apresentação ali, eu me apresento e tal, e aí a pessoa respondeu isso, né? E eu fiquei pensando, pô, será que é legal? Do ponto de vista de RH, é legal, mesmo que não seja você que está tocando a vaga, perguntar quem está para atingir essa pessoa e ter um acesso, não vou dizer um acesso mais fácil, mas para levantar a mão e falar, ô, tô aqui e tal, eu sou assim, assim, assado. Não me desclassifica, não, já aconteceu, inclusive, antes de passar a palavra para ti, de eu eu me candidatar no ATS, acho que foi até na GUP mesmo, eu fui desclassificado do nada. Aí eu falei, putz, será que é isso mesmo? Eu chamei a recrutadora, ela falou, não, a gente não desclassificou, é estranho, vou ver aqui. Aí tinha sido até um erro da plataforma e tal. E, enfim, aí a gente continuou o processo fora da GUP, no meu caso, né? Olha o Agup aí, mostrando as asinhas. Então, Bruno, não tem uma regra para isso, né? Eu falo muito mais como pessoa com essa resposta, porque assim, o que mais a gente vê, não tenho tanto domínio nessa questão de vagas da área de produto, mas também não de tecnologia, a gente não vê isso em tecnologia, mas em outras vagas, assim, no geral, por exemplo, de RH, ou até mesmo uma vaga de executivo comercial, executivo de contas, assim, a gente vê muito aqueles números de 500 candidaturas, 400 candidaturas. E recentemente estava rolando nos grupos de RH um print, experiência no caso, né? Estou comentando essa experiência, de uma vaga que foi publicada, tinham 500 candidatos e a pessoa responsável por essa vaga buscando indicação, porque não ia olhar aquela galera toda, entendeu? Então, assim, é um descaso para RH? É um descaso para RH. Então, como pessoa, eu falo que é importante se não tiver nenhuma observação sobre candidatura somente pelo link, candidatura somente por e-mail, porque às vezes tem, né? Às vezes no post tem, ou até mesmo na descrição da vaga no LinkedIn tem. Então, às vezes você bate o olho naquela vaga, pô, quero muito, é a minha vaga dos sonhos. Eu dou uma pesquisada na recrutadora responsável, mando uma mensagem sucinta, né? Como a gente já está fazendo algo que não é necessariamente passo a passo de um processo seletivo, a vaga está aberta lá ou foi divulgada lá, eu sou bem sucinta no meu comentário, me coloco à disposição para uma conversa ou para futuras dúvidas. Eu, recentemente, tenho orientado o pessoal de evitar mandar currículo, mas dá aquele oizinho, estou aqui, estou interessado, vi que você publicou, que você é responsável, porque às vezes realmente o recrutador nem te pediu, né? Aquela mensagem ou aquele anexo, você já se candidatou na vaga pelo LinkedIn ou já mandou seu currículo por e-mail, então dá aquele oizinho lá, estou interessado, muito interessado, e é isso. Uhum, interessante. Boa. Pô, mas que coisa, hein, caramba? Então, às vezes, para a área de produtos isso vem acontecendo muito, né? Bom, por conta de estarem acontecendo muitas emissões, tem tem muita gente aplicando para muita vaga e às vezes eu já até fiquei me perguntando, cara, será que esse número é real? Tipo, mais de, cara, 300 pessoas aplicando tal para uma vaga. Para júnior isso é muito maior, esse número de pessoas aplicando, e eu não fazia ideia, assim, que existe não um comportamento, mas que existe esse tipo de coisa. Pô, cara, tem muita gente, me indica alguém, pelo amor de Deus. Não tenho cabeça para analisar tanto currículo. Foi a primeira vez que eu vi acontecendo, até porque se a gente divulga uma vaga, a gente tem o intuito de analisar aqueles candidatos. Não é algo comum que eu vejo, mas já fica de alerta para. Estou me candidatando, a vaga tem, sei lá, 600 pessoas, eu preciso dar um oizinho lá, eu tô afim da vaga, entendeu? Uhum, boa.
Não E eu, fica perturbando o recrutador, pelo amor de Deus, dá só aquele oizinho. senão vai que causa o efeito rebote, aí ele fala, puta, puta É, candidato chato, vai tá doido, vou desclassificar ele. não, nunca fiz isso, mas assim, considerando a vaga, pode ser muita gente, né? E aí o negócio pode não ser tão ético.